ficou triste ontem, tava legal. Ontem ele gostou? Ontem ele tava legal. Ele achou até que o Tite mexeu bem no time. Ele ficou preocupado apenas com o negócio do Arrascaeta, né? O que ele teve, Pascoal? Ele machucou de novo, ou só cansou? Eu falei, eu não sei, ele é um misto de cansaço com alguma dor, então precisa avaliar para ver o que é, né? Se volta a dor, que tipo de situação ele tá. Se ele está preparado para voltar, de repente pode ser poupado no jogo. Eu acho até que tem que ser poupado no jogo de fim de semana, né? Pensando no Peñarol? Porque tem que pensar no Peñarol. E o Peñarol não é um jogo mole para o Flamengo, não. Não é um jogo simples. O Flamengo fez valer realmente a sua superioridade. Essa entrevista do Marcos Braz... Fala, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixe seu like maroto, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos para mais um coach aqui do Mengão. Venceu finalmente? Ele conseguiu até elogiar o Tite. Você sabe que ele elogiou. Gostei do professor, Pascoal. Você viu só, mudou certo e tal. Ele falou isso? Falou, gostou do professor. Ele falou. Você sabe como é que ele é, né? Ele é muito empolgado. Agora, o Rogério Ceni tem uma marca impressionante contra o Flamengo, hein? 14 jogos, 14 derrotas. Ele ficou até incomodado com isso na entrevista, né? Toda entrevista pós-Flamengo e Bahia, o pessoal pergunta a respeito dessa... Esse aí foi com 0 de jogo, né? Eu achei engraçado. O que falta pra você vencer o Flamengo? Fazer mais gol que o Flamengo. Tava bravo já. Fala, Pascoal. Eu achei que, assim, o Flamengo teve um bom comportamento. Para mim, o Flamengo não surpreendeu. A surpresa foi o menino que entrou no meio campo. Everton Araújo, 21 anos de idade. Esse aí... Uma boa decisão do Tite colocar. Me surpreendeu. Eu confesso para vocês, eu estava tentando... Aqui a gente no programa de ontem ficou tentando... Bom, se não jogar... O Eric Pulgar, quem é que começa? Quem é que vai jogar e tal? Automaticamente o caminho leva para o Alan. Mas o Alan não está jogando nada, né? O Alan não passa por um bom... Aliás, o Alan ele ainda não jogou no Flamengo. O Alan do Galo não chegou no Rio de Janeiro. O Alan que o Palmeiras queria que o Flamengo... Até brigaram por ele e o valor subiu. Não foi o que se imaginava. O Flamengo jogou muito confortavelmente, né? Eu vi poucas ações ofensivas do time do Bahia. Matheus Cunha não fez uma defesa sequer, 0. Não, o uniforme zerado, né? A lavadeira não teve... O Praz já passou por isso. Aquele dia que o goleiro sai com o uniforme limpinho, ele dá só pro roupeiro. Ele não precisa nem dar palavra, não vai pra lavanderia. Já tá só dobrar e guardar, porque não sujou a roupa. Não sujou a roupa. E a gente vê o Flamengo fazendo um bom jogo, o Flamengo conseguindo, numa arrancada espetacular do Bruno Henrique, encontrar... Agora, quero fazer um destaque aqui. O debochado é um monstro de jogador, né? Isso aí não é pênalti não, viu, gente? Só para dizer para vocês, a bola bate primeiro na perna e depois no braço. Resvala no cotovelo. Isso aí, às vezes não é. Não deveria ser nunca, né? Não deveria ser nunca. Essa bola foi espetacular. Agora, o que jogou o Luiz Araújo, para mim, taticamente, é um jogador... Ele tem uma temporada boa. De uma importância. Ele tem uma temporada boa, especialmente nessa onda de desfalques. Ele assumiu alguns papéis, além dos papéis que eram dele, né? Porque o Luiz Araújo é contratado para ser um ponta. A bola. Quem deu a bola? Quem deu o passe? Ortiz, né? Léo Ortiz. Isso é um monstro de volante, hein, gente? Olha a bola que ele dá. Vai dar uma travada ali, vai brigar com o lateral. O Santiares não chega, porque é forte. O Ortiz tem que ser... A gente está se atropelando aqui. Fala, Zupac, que a gente vai chegar já no Ortiz, no Everton Araújo. O Luiz Araújo, ele assumiu um papel em alguns momentos, especialmente quando o Arrascaeta estava machucado, até de articulação do time do Flamengo. Ontem, não conta nada pra ninguém, ele correu pro Arrascaeta. Você viu o pique que ele dá lá da linha de lado e vem tomar a bola do cara num contra-ataque do Bahia? Ele sai na frente do cara e toma a bola no primeiro tempo ainda. Você para pra pensar, assim, quando o Tite escala Léo Ortiz e Everton Araújo, ele fortalece o meio-campo contra um Bahia, que é um time que trabalha muito curto, então o Flamengo tinha que ter uma estrutura de meio-campo boa o suficiente para roubar a bola no setor. Então, você fortalece o meio-campo, você protege o Arrascaeta, e quando você escala no ataque Luiz Araújo e Bruno Henrique, você também protege o Arrascaeta. Então, é um ataque rápido para o Arrascaeta ter que correr menos, e o meio-campo sustentado para exigir menos defensivamente do Arrascaeta. Então, acho que a leitura do que seria o jogo, que o Bahia tentaria ter mais posse, como teve, o Bahia tentaria controlar como tentou, não conseguiu. Terminou 50-50. Um pouquinho mais pro Bahia, um pouquinho mais, 53, pouca coisa. Eu tinha visto no finalzinho do jogo, estava assim, no primeiro tempo 50-50. As escolhas foram muito boas, cara. Foi uma leitura muito correta do que o jogo pedia.
e o Flamengo se comportou bem. Não foi um jogo espetacular, mas o Flamengo foi melhor do que o Bahia. E o Flamengo não tinha sido melhor do que o Bahia durante boa parte do jogo de ida e durante boa parte do jogo do Maracanã no Campeonato Brasileiro. Ontem foi um jogo em que o Flamengo foi superior ao Bahia. Praz, quero te ouvir também sobre esse jogo, sobre as escolhas, né? O Tite vem sendo, pela torcida, muito criticado, porque às vezes coloca o time mais para trás do que gostariam de ver, ou faz escolhas para o ataque que o torcedor não concorda. Tem gente que ainda acredita no Gabriel como centroavante, cada vez mais difícil. O que você achou do que o Tite montou para o jogo de ontem? Assim, Dani, a perda do Pedro, ela representa muito, né? Porque é um cara com características ímpares, até veio o Carlinhos para ser uma alternativa. Ontem nem podia porque já jogou Copa do Brasil. E aí, o que o Tite faz, né? O Tite, uma das alternativas só que muitos queriam era o Gabigol, mas eu acho que isso, a própria entrevista do Braz não só a entrevista do Braz, a entrevista do Braz, as escolhas do Tite, a ideia de jogo do Tite já mostram que realmente o Gabigol não tem espaço, né? E aí ele tem que achar uma alternativa para o Pedro. E aí ele bota o Bruno Henrique na função, para tentar fazer a função. E assim, num primeiro momento, é ruim. Pô, tu perdeu um jogador que nem o Pedro, que estava, acho que a 4 gols, de bater o recorde dele de gols numa temporada. Mas sempre tem um lado bom. A escalação do Bruno Henrique te dá uma série de alternativas. Te dá a alternativa de ter mais velocidade. E tu tendo mais velocidade, tu tira a referência da linha de defesa. Isso é ruim para um zagueiro. É ruim para um zagueiro porque desorganiza. Tu consegue... O Pedro era mais o pivô. Tu consegue enfiar o Bruno Henrique entre os zagueiros, mas numa transição, fazer ele sair nas costas, por exemplo, do Luiz Araújo ou do Gerson, que puxou um lateral para marcar. Se o lateral não marcar, o Gerson e o Araújo jogam soltos. Então, assim, tem muitas coisas. O Arrascaeta pode aproveitar e transitar da área de meio campo para a área de finalização, que é também difícil de se marcar. O jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, um gol aconteceu assim. O Hugo Moura estava marcando certinho, o Léo Pelé estava marcando, o Michael sobrando, o jogador do Atlético Paranaense infiltra e o Hugo Moura não acompanha. Essa infiltração, quando muda de setor e não tem acompanhamento, é muito difícil. Então, assim, torna-se um Flamengo mais imprevisível. E de um limão pode fazer uma limonada, né? Eu acho que o Tite, de repente, pode conseguir deixar o Flamengo mais móvel e, de repente, até mais agradável ao que o torcedor quer, com essa versatilidade do Bruno. Especialmente ontem, que era um jogo em que o Bahia ia ter que sair, ia ter que jogar com a sua linha um pouco mais alta. Você poder atacar essa linha mais alta com o Luiz Araújo e o Bruno Henrique com muita profundidade é o ideal. Tanto é que é assim que nasce o gol do Flamengo e nascem outras jogadas também. Eu tô olhando a hashtag. A hashtag, o pessoal tá na hashtag do Threads, tá, querido? O pessoal tá mandando mensagem aqui pra gente. E o Gabriel tá dividindo opinião, assim. Tem gente dizendo o ciclo dele já acabou, tá claro isso pro Flamengo. E aí tem outras pessoas dizendo assim, o Tite está acabando com o time do Flamengo. Rapaz, mas ganhou ontem, foi o único time que ganhou os 2 jogos. Nas 3 competições. Nós, torcedores, acreditamos no Gabi. Não, né? Não é ele, não. Esse aqui é o rapaz de Itajaí que tá mandando essa mensagem pra gente. Mas o pessoal ainda se divide. Tá mais duro que o Respostinha. O Respostinha também não tô mais suave. O pessoal ainda se divide, Pascoal. Deve estar naquele trânsito da 101 ali que tranca Itajaí. Aí pegou o telefone. Tá nervoso. Ficou irritado. Agora, desse jogo, eu acho que o Flamengo tem que tirar algumas bases para pensar. Eu sei que é um jogo importante. Vasco e Flamengo é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Mas eu acho que a visão do Flamengo tem que ser para o meio de semana que vem. No sentido de poupar, você pouparia... Se tiver alguém... Essa dupla que está aí atrás de você no telão, o Arrascaeta tem que ver primeiro se vai ter condição ou não, né? Porque ele pede a substituição, então não sei se vai estar eu não sabia se... Eu fiquei na dúvida também, se teve uma lesão, se foi um cansaço. A primeira informação é que ele pediu para sair por cansaço. E esperamos que seja só isso. O que chama atenção é que ele vai para o banco e não coloca imediatamente nenhum gelo nem nada. Bom, você sabe como é que é isso, né? Quando o cara sai sentido, a primeira coisa que você faz é já começar um tratamento ali. Então, assim, isso dá uma acalmada. Eu acho que ele pode ter sentido um cansaço, ter sentido que se continuasse, corria o risco de machucar. Um pouco a perna. Porque o atleta conhece o próprio corpo, né, Praz? Aquele peso mesmo, aquela fadiga acima do normal. E ainda porque ele já vem numa lesão, então... Eu acho que pode ter sido mesmo... Olha lá, a saída. Uma prevenção. É isso, a gente está vendo aí o Arrascaeta pedindo para sair. Em relação a poupar, né? Eu acho que tem situações muito diferentes no time do Flamengo, né? Tem o Arrascaeta, que voltou de lesão. Ele fala depois do jogo que ele pediu por cansaço. Tem os jogadores que jogaram na data FIFA
E tem os jogadores que não jogaram na data FIFA, né? E que ficaram um período sem jogos. Sim. Então, assim, eu acho que o Flamengo, assim, na minha opinião, deveria poupar pontualmente. Não, e 99% das vezes que se poupa o time inteiro, eu acho desnecessário. O time inteiro, né? Eu também não ainda gosto. mais nessa Eu acho questão. que peças. Peças, Flamengo... porque, querendo ou não, tem muitos ali que ficaram a data FIFA sem Sim, jogar. o lateral esquerdo vai ter que trocar. Vai, ele tá suspenso, Ayrton Lucas. Então, o Alexandro vai... É bom dar uma descansada às vezes, né, Pascoal? Não, eu acho que nesse caso, sim. Porque o Ayrton Lucas, na Libertadores, ele vai jogar, né? E aí, o Flamengo tem 2 estreias para fazer, né, no Maracanã, né? Porque o Alcaraz já estreou Plata e o Alexandro. O Alcaraz não vai poder jogar. O Alcaraz foi expulso no jogo contra o Corinthians, está fora. Não vai poder jogar. Então, eu fico imaginando que o Flamengo tem reposição para esse momento. Né? O Flamengo tem de onde tirar. Porque o jogo de quarta-feira, aí a torcida vai gritar, quarta-feira! É quarta-feira. O caso do Flamengo é quinta. No Flamengo é quinta. É quinta-feira, Quinta-feira. Então vai gritar, quinta-feira, né? Quarta-feira que é simbólico porque é o meio de semana, né? É o dia 9. Quinta-feira. Eu fico imaginando que a torcida está muito ansiosa para esse jogo. Eu também estou e posso explicar por quê. Porque o adversário não é fácil. Principalmente jogando lá no estádio deles, lá, Campeão del siglo. Campeão del siglo. Vou falar defensores del siglo, ia misturar tudo. É um do Paraguai e outro do Uruguai. Lá, E o aí, filho chora e a mãe não vê, né? lá, Com o portão. lá os caras... Você já passou lá um perrengue lá. Conta lá, e foi brabo lá com o negócio, foi feia a coisa. Bem que eu tive o Borges, os caras para ajudar lá. Então, você já passou um perrengue lá. Então, lá é osso para jogar. Além do que, o time do Peñarol é um time físico. Vai no modelo Botafogo, Mas muito menos técnico, né? É no confronto físico. Se tiver que chegar no cara, a bola vem no alto, o cara já deu um tranco no outro, aqui é o físico. Sim. Vem aqui, o zagueiro já está dando a trancada no atacante, a bola vem no chão, o cara já vem por baixo, já vai chegar. É no físico, o time deles é assim. E eles analisando, Pascoal, a chance que eles têm contra o Flamengo? É empatar, buscar dois... Primeiro jogo, né? Então, assim, é o jogo em casa, que a gente falou, é um jogo duro e certeza que eles vão fazer desse jogo não perder. como se fosse uma eliminatória de um jogo só. Não perder o primeiro jogo. A chance calma, deles. vocês estão indo muito pra frente, ainda tem muita coisa pra acontecer. Antes disso, ainda tem coisa do jogo que passou que eu quero analisar aqui. Porque, assim, é óbvio que é importante o jogo contra o Vasco, é óbvio que é importante olhar pro Peñarol. Mas, acho que depois do jogo de ontem, o Tite ganha opções que podem ser muito válidas. E o Everton Araújo é a primeira delas, né? Vamos ouvir o Everton Araújo e trazer os números dele, porque eu acho que esse é um debate importante da gente fazer também. Assim, de como o Flamengo está reencontrando peças e trazendo peças, né? Os jogadores que chegam como reforços na temporada para ajudar justamente nessa equação de 3 competições. Deixa eu ouvir o Everton Araújo para a gente seguir aqui. É um sonho realizado para mim e muito feliz, cara. Muito feliz e muito gratificante. Acho que isso é fruto de muito trabalho e muito... A gente está vendo aí os números do Everton Araújo, claro que são números importantes, mas acho importante também contextualizar a história desse menino de 21 anos que foi dispensado da peneira do Botafogo, foi dispensado da peneira do Cruzeiro para continuar treinando, cortava cabelo, virou barbeiro enquanto tentava ser jogador de futebol e ontem vive uma mudança de chave, né? Ele já tinha tido oportunidade com o Tite, mas da maneira como ele sai ovacionado, aplaudido pela torcida do Flamengo no Maracanã, acho que o olhar, não pela história, a história é muito bonita e é importante a gente pontuar, mas pelo futebol que ele mostrou, ele vai ter espaço. E pela missão que ele cumpriu. Essa primeira estatística que a gente viu aí, pós-recuperadas, era essa a missão dele, né? Formar essa dupla com o Léo Ortiz e tornar o Flamengo um time mais forte para recuperar bolas. Porque assim, o Flamengo é, por essência, né? Esse elenco do Flamengo é um time de imposição, um time de construção, né? No time ideal é um volante, o Eric ou o Léo Ortiz, com o De La Cruz, com o Gerson, com a Arrascaeta, com o Luiz Araújo, com o Cebolinha, Michael, Bruno Henrique, quem quer que seja, e com o Pedro como centroavante. Esse é o modelo titular da equipe do Flamengo, que é um time mais de construção mesmo. Só que aí os desfalques todos chegaram, o Tite teve que remontar o Flamengo da maneira que dava, e os jogos são diferentes, e o jogo de ontem pedia o meio-campo mais parrudo mesmo. E ele fez a escolha certa.
Então, para o jogo de ontem, foi o ideal. Para os demais jogos, não sei se essa dupla é a melhor dupla. Talvez tenha jogo, mesmo com esses desfalques, que o Tite opte por recuar o Gerson para segundo volante, voltar o Gerson para segundo volante, onde ele já jogou tanto, e montar um time com 2 pontas, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Bruno Henrique, por exemplo, ou Alcaraz, um volante com Alcaraz de segundo, com Gerson. Tem opções, né? Para ontem era o Everton Araújo. E o Tite teve a coragem de escalá-lo no Maracanã, porque ele poderia ir jogador, mal. Né? O Tite escolheu bem porque é um jogador forte fisicamente. Aumenta a estatura. Né? De personalidade, sabia que tinha o não Jean se Lucas, escondeu. sabia que tinha aqui o Jean Lucas do outro lado, que também é forte, um jogador alto. Sim. Então, o Tite escolheu bem. Né? Elogios ao Tite, claro que sim. Né? Não tem só críticas ao Tite, porque a torcida do Flamengo tem muitas críticas ao comportamento do Flamengo, especialmente quando joga no Maracanã. E o Flamengo vinha de um jogo horroroso, horrível, contra o Corinthians. Né? O Corinthians foi jogar e o Flamengo estava a passeio, porque o Flamengo estava esperando o folgão da data FIFA. E o Corinthians precisava decidir o jogo. Tem isso, Praz? Aí o Caio estava no folgão, o jogador no folgão. O jogador... A cara do Praz, a cara do Praz. Jogador no modelo folgão. Ah, mas se tem uns caras igual o Praz, se tem uns Praz, o capitão, o Fábio Luciano, uns caras que são chatozinhos, que era chato, que era um negócio, ele reclamava de todo mundo. Esses caras não iam deixar amolecer o jogo. Porque é o seguinte, ali, com todo respeito, assim, eu sei que o Flamengo é um gigante do futebol brasileiro, né? É o melhor elenco da América do Sul. Acho até que é o melhor elenco da América Latina. Eu estou até ampliando o leque, porque eu acho que o Flamengo é especial mesmo. Agora, esse moleque entra e consegue fazer um jogo que ele fez, sabe? Você fala assim, de onde que saiu isso aí? De onde que tá? Onde é que ele estava? Ele estava lá. É curioso a gente parar para pensar que num elenco que contratou o Alan, que tinha o Eric Pulgar, estava cansado ontem, acho até que ainda vai voltar assim com o Tite, mas você acha a solução dele, né? De um zagueiro, né? Porque o Léo Ortiz de ofício é zagueiro, e de um menino da base, Praz. Assim, eu acho que o Everton Araújo, obviamente, está alguns passos atrás do Ortiz. Queria te ouvir sobre essas opções. Para mim, o Ortiz podia jogar de primeiro volante sempre. Ô, Dani, assim, o futebol ele é feito de oportunidades e aproveitar as oportunidades, né? O menino aproveitou a oportunidade, ele deu um passo, subiu um degrauzinho na hierarquia, mas a gente tem que ter muita calma, porque se daqui a pouco, no próximo jogo, ele vai mal, a gente vai achar que ele já não presta, ou muitas pessoas vão achar que já não presta. E quando joga um jogo bem... Essa montanha-russa do futebol, que às vezes é muito difícil de um... Já é difícil de um cara experiente lidar. Um menino, então, que a gente falou da história dele, né? Cortava cabelo, foi reprovado em 2 peneiras. É mais difícil ainda, porque se um cara experiente sente, um cara que já está estabilizado na carreira, um menino que está começando a correr atrás do sonho, um jogo desse pode acabar com as chances. Então, assim, é um peso muito grande, né? Mas as oportunidades aparecem e aí tu tem que estar preparado para aproveitar ou não. E assim, tu falou do Ortiz, que é zagueiro, mas está como volante. Num clube como o Flamengo, com tantas contratações, o menino começa a ganhar espaço. E aí é uma coisa que eu sempre defendi no futebol e eu comecei a observar mais ainda, e aí é uma coisa muito minha, porque eu passei por isso, é a questão, a questão da idade também. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente fala, o fulano tem 30 e poucos anos, não sei o quê. É rendimento. Sim. Independente de quem for, independente da posição, se ele estiver fazendo a função melhor que o outro, pode ser um menino de 20 com um menino de 35. Tem que jogar quem está melhor. E assim, às vezes os treinadores não têm... Não sei se é coragem ou convicção ou respaldo. O meio do futebol também muitas vezes não está acostumado a isso, por quê? Se ele tem uma outra opção e ele bota o menino e o menino por um outro fator vai mal, aí os dois já são crucificados, né? Sim. E agora, então é isso. Para mim é performance. Performou, independente se é novo, se é velho, se está na posição, se não está, se fez a função bem, merece a posição. E o Flamengo, como você falou, ganha mais uma opção num elenco já que nem o Pascoal falou, para mim é o melhor da América. E o Flamengo ganha mais uma opção do menino formado na base. Ele fez um gol contra o Atlético Paranaense. Foi na Liga de cabeça. E se a gente lembrar, no começo do ano, no Campeonato Carioca, nos primeiros jogos de Brasileiro, nessa mesma função, o Tite havia dado espaço para o Igor Jesus, não o Igor Jesus, centroavante do Botafogo, mas volante. O Igor Jesus, volante, que foi agora negociado para o futebol português, né? Então, assim, mesmo com um elenco tão numeroso, tão badalado, tão estrelado,
as oportunidades que o Prá citou, elas surgem. Ela surgiu para o Igor Jesus e agora surge para o Everton Araújo, que ele aproveita muito bem. Então, ontem ele entregou a missão exatamente como tinha que ser entregue e ajudou o Flamengo a fazer o jogo que tinha que ser feito. Mas o Léo joga demais. O Ortiz é titular desse Flamengo, Pascoal? O Léo Ortiz é o jogador que ele pisa em todas as faixas do campo. O mapa de calor apareceu aí, né? A gente pode até colocar de novo para te embasar, porque ele, quando precisa no ataque, ele tá lá, quando precisa na defesa, ele tá aqui, quando precisa no meio-campo, ele tá. Ele fez um trabalho, assim, eu sou suspeito de falar do Léo Ortiz, porque eu acho o Ortiz um baita jogador. Ele começou a carreira lá no Internacional de volante. Né? Sim, boa parte da base dele foi de volante. Ele jogou de volante. Então, o pai dele... no começo ele ficou um pouco reticente, né? Falando, não, a minha... No primeiro momento ele fala, pô, a minha é de zagueiro, o volante corre muito, brincou. Mas se botar, ele vai e arrasa. Sim. Primeiro jogo dele de volante, ele falou, nossa, como o volante corre. Corri demais hoje, então. E agora já pegou o jeito, porque depois de um certo tempo você já pega o jeito. E ele tá correndo, tá fazendo todo esse trabalho. Qualidade de passe. Não, muito bom. E deu passe pro gol. De novo, já tinha dado outros. Volta a dar um passe para gol. Ele, para mim, o Léo Ortiz, jogando desse jeito que ele está jogando, o técnico da seleção brasileira vai olhar para ele. Porque treinador de futebol adora jogador que faz mais do que uma função. Como zagueiro ou como volante? Aí adora do que faz mais do que uma função. Só tem uma função que centroavante e goleiro, não dá para você mudar. O centroavante tem que ser centroavante e o goleiro tem que ser goleiro. Agora, as outras, você pode olhar, esse aqui faz duas, esse aqui... O goleiro não tem. Centroavante até dá. Centroavante até bota um zagueiro lá. Bota centroavante de lado, tem centroavante que não é bom de fazer gol, que é bom de correr. Não tem. Goleiro não tem. De botar na linha dá certo? Espera um minutinho. Ele falou aqui pra mim, tem centroavante que é bom de não fazer gol. Que é bom de correr, de marcar, não tem? Tem um monte aí. Centroavante que não é bom de fazer gol, hein? Eu tô vendo um monte. Ruim, né? Tem um monte deles aí que eu tô vendo. Você quer citar algum exemplo? Eu vou me abster. Ele é bom. Deixa pra ele lá. É centroavante, mas o forte dele é correr, é marcar, não sei o quê. Tem um monte. Deixa pra lá, mas daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians aqui no ESPN FC e aí talvez a gente faça algum tipo de conexão. Ô, Pascoal, você tá falando do Léo Ortiz. Pra mim já é titular. Você correu da minha pergunta, eu vou e você que tá aqui todo dia. Pra mim é titular. O Léo Ortiz, os outros vão arrumar um espaço pra jogar. Ele é o melhor volante do Flamengo na temporada, em termos da função primária do volante, que é de marcação. Ele é o melhor volante do Flamengo na temporada e ele tem um passe muito bom. E você vê como as coisas mudam, né? O zagueiro, quando tem o passe muito bom, ele ajuda muito na iniciação da jogada. O volante, quando tem um passe muito bom, ele participa de uma construção mais final. Então, hoje o Léo Ortiz está participando de outro tipo de lance com o passe bom que ele tem, além do bom poder de marcação que ele não botou ainda para fora do meio campo é aquela arrancada que ele tinha como zagueiro. Ele tinha uma arrancada no tem mais Bragantino. Espaço para acelerar, ele botava a bola na frente e ia costurar. Até fez gol assim mas no Bragantino. Aí não é por causa da faixa de campo? Ele já está no meio. E já é uma faixa mais congestionada. Exatamente. Tem algumas pessoas que falam que o volante hoje é o novo 10, né? Porque, assim, se a gente for olhar, pegar um jogo da década de 80, né, Pascoal, e fazer um traço no último defensor do time azul e no último defensor do time vermelho, eram 70 metros de distância, né? Sim. Então o 10 ele ficava flutuando entre o ataque, o meio-campo, a defesa, buscar a bola. E hoje, a gente conta aquelas linhas dentro do campo, tem 5 metros cada uma, a linha do cor do gramado. Cara, dá 20 metros ali. Sim. Então, assim, são 20 metros para 70. E aí o que acontece? O 10 consegue flutuar? Não consegue. Se ele subir muito, ele está do lado do centroavante. Se ele descer muito, ele está no pé do zagueiro. Então, começou a se ter a ideia de que os 10 praticamente estão escassos, né? Não se tem mais o 10 clássico, e se começa a falar que o novo 10 é o volante, né? Aí vem uma série de volantes que são referências no futebol mundial. O Rodri é o maior deles. É isso. Outro nível de futebol. Só para fazer uma menção honrosa aqui, a gente está falando nessa de opções, a gente já criticou muito a lateral direita do Flamengo em vários momentos. Ontem o Wesley também fez uma excelente partida. O que esse menino fez de desarme no time do Flamengo foi um negócio. E olha que geralmente o Wesley, quando ele é elogiado, ele é mais elogiado pela postura ofensiva do que pela aplicação defensiva, né? Ele ainda é muito novo, né? Ele tem para amadurecer. Tem 20 Não, ele tem para onde crescer, mas ele precisa dar uma melhoradinha no cruzamento, né? Dá uma melhoradinha no cruzamento, isso ajuda, hein? Ajuda. Ontem marcou bem. Ele tem valências muito boas para o lateral. Ele tem valências muito boas. Tem velocidade, tem resistência. Mas já foi muito criticado defensivamente em alguns momentos. Eu acho que o Tite pode dar isso a ele e a própria maturidade do futebol, né? Ele tem que, às vezes, ler um pouquinho melhor o jogo, entender um pouquinho melhor o jogo. Às vezes, correr um pouco menos
e pensar um pouco mais para, de repente, ocupar melhor o espaço, né? Entender como é que é o posicionamento de uma linha, quando que ele sai da linha para pressionar ou não, se o time está posicionado e ele pode quebrar a linha para fazer a pressão. Então, essas coisas todas, o treinador vai ensinando, outros companheiros mais experientes, como o Davi Luiz, né? Como o Fabrício Bruno, podem ajudar ele nisso também. Ó, e aí, só pra gente falar um pouquinho do Bahia, coloca pra gente de novo na tela esses melhores momentos do jogo que estão aqui atrás, porque eu acho que também tem o viés do Bahia com um alerta para o Flamengo. O Bahia, assim como o Flamengo, não é um time de transição rápida. Muito pelo contrário. Não é um time, né, de pegar a bola e ir com força pro gol. E eu acho que isso ontem, em determinado momento, acaba facilitando a vida do Flamengo, que tem mais conforto para marcar e para fazer o seu jogo. Então, assim, pensando por esse viés, o que o Bahia poderia ter feito de melhor e o que o Flamengo tem que olhar para entender que não é todo adversário que vai jogar dessa maneira. Exato. Acho que o fato de esse ser o terceiro duelo desse time do Flamengo contra o Bahia permitiu ao Flamengo se preparar cada vez mais para enfrentar. O Bahia é um time que geralmente joga bem. O Bahia tem um potencial de construção de jogo muito destacado, né? São muito bons jogadores do meio campo para frente, especialmente, mas o Bahia encontra muitas vezes o mesmo tipo de dificuldade, que é transformar esse volume de posse, esse jogo bem construído, em grandes chances. O Bahia passa alguns dos jogos em que ele trabalha bem a bola sem machucar o goleiro adversário. E aí falta um poder de penetração maior, de ser mais agudo, né? No chamado último terço do campo. E o Bahia sentiu falta disso no jogo de ida, sentiu falta isso especialmente ontem. Definidor de jogadas. Onde a missão era... O Bahia ontem precisava ganhar do Flamengo. E o Bahia sentiu falta, né? Então, mais uma vez, o Bahia ficou pelo caminho. É um time muito interessante, com muitas qualidades, mas essa dificuldade de definir os jogos, de criar mais chances reais de gol contra os adversários, é algo que esse elenco hoje entrega menos do que o Rogério esperava. Ô Zupa, é uma situação interessante, eu também concordo com isso. Que o Bahia tem um estilo de jogo que o Rogério gosta muito, que é de controlar o jogo, de aproximação, de ter a bola. É bonito de ver quando encaixa, né? E aí, mas em determinados jogos ele tem dificuldade realmente. Mas eu estava olhando aqui no Campeonato Brasileiro, ele é o terceiro melhor ataque empatado com o Cruzeiro. Sim. Ele perde para Botafogo, tem 43, Palmeiras 38, Flamengo 39, e aí vem o Cruzeiro e Bahia com 34. Especialmente nos grandes jogos, o Bahia fez bons jogos contra o Flamengo, bom jogo contra o Palmeiras, fez bons jogos contra o Botafogo, mas encontrou dificuldade para vencer parte desses jogos. Porque dentro da estratégia do Bahia, acho que do Bahia não, do grupo do Bahia, é ter o Bahia como protagonista, né? Sim. E o Red Bull também, né? No grupo que tem lá de fora. Eu acho que aí o Bahia, ele tá tendo dificuldade para dar esse salto, como tu falou mesmo, nos jogos grandes contra grandes equipes, ele conseguir... Isso, óbvio, não é do dia para noite que acontece, né? O Bahia City tem menos de... Esse é o primeiro elenco que o Grupo City monta no Bahia. Então, assim, demora, porque não é só contratar jogador, não é só contratar treinador, montar modelo de jogo, é criar cultura de clube, né? Sim. Isso é o mais difícil. Uma vez eu vi o Oliver Kahn falando, até o City ganhou, né? Ele falou que o PSG e o City não ganhavam a Champions League porque eles não tinham cultura. E no Bayern, a cultura de clube não é o jogador que traz, o clube tem uma alma, né? E é isso, demora tempo para criar uma cultura dessas, não é do dia para noite. Se fosse criar por aí, demora. E pensando no viés do Flamengo, Pascoal, assim, o Bahia também é um time que gosta da bola, né? O Flamengo tem mais dificuldade quando o adversário deixa a bola e se fecha. Não foi o que aconteceu ontem. Não, porque o Bahia gosta de sair por dentro, né? Quando o Bahia não tem... O Bahia, assim, vai... Isso aí, nação, ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, trazendo sempre para vocês novidades sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, galera. Então, se é novo aqui no nosso canal, puder nos ajudar, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo, galera.